A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos continuar a nossa leitura, né? Chegou o momento do nosso devocional maravilhoso, né? Que é a nossa leitura diária, o nosso momento com Deus, nosso momento de alimentar nossa alma e nosso espírito. E nós estamos lendo o livro do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 e o 11. O 10. A missão dos 70 discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes,
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois que me ajude. Deixa eu ler novamente. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. 11. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães,
pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disse: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem? A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como se subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, porém, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Anda por lugares secos, buscando repousos, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que lhe trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração.
A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do arqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti não sejam trevas. Que a luz Lê de novo, 35. Veja, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o corpo é luminoso, se o teu corpo é luminoso, não tendem trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Glória a Deus.
Então, são esses 2 capítulos, né? Terminamos a nossa leitura abençoada de hoje, né? Que Deus possa ter visitado com seu Espírito Santo a sua alma e o seu espírito, o seu lar, abençoando a cada um. Vamos agora orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por todos os livramentos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem providenciado para cada um de nós, pela sua proteção, meu Deus, pela sua presença, Senhor, em nosso lar. Deus bendito e amado, continua conosco, pois